Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos abordar o conceito de quiralidade. A gente vai ver como que essa propriedade está presente em muitas biomoléculas. Então pessoal, a quiralidade é uma propriedade no âmbito espacial que faz distinguir um objeto da sua imagem refletida no espelho, ou sua imagem especular. Tá? Vamos analisar dois exemplos aqui, a nossa mão e uma cadeira. Tá? Vamos olhar primeiro a cadeira. A cadeira aqui ela é um objeto considerado aquiral. Tá? Se a gente olhar bem a imagem especular, a gente consegue sobrepor essa imagem especular em cima do objeto original. A gente tem aqui um plano de simetria que faz com que esse objeto torne-se aquiral, tá? Que é um dos requisitos para que não haja quiralidade, é ter um elemento de simetria. Já no caso das mãos, a nossa mão, se a gente pegar, por exemplo, uma das mãos, a mão direita, a sua imagem especular vai ser justamente a mão esquerda. E aí a gente tenta sobrepor uma mão com a outra, a gente não consegue sobrepor uma com a outra. Os dedões, um dedão vai ficar do lado direito, outro dedão vai ficar do lado esquerdo. Então quando a gente tem isso, essa diferença da propriedade do objeto da imagem, a gente diz que esse é um objeto quiral, tá? A quiralidade também acontece em moléculas. Então a gente tem um exemplo aqui simbolizando, fazendo a mesma analogia das nossas mãos. Existem moléculas que, na presença de um espelho, a gente tem a imagem especular e o objeto original, elas não são sobreponíveis, igual às nossas mãos. Um exemplo aqui são os aminoácidos. Tá? Aminoácidos são uma classe de biomoléculas, com exceção da glicina, todas são quirais. Tá? Como faz para a gente identificar uma molécula quiral? Então, uma das maneiras de a gente identificar uma molécula quiral é a presença de um carbono que a gente chama de carbono assimétrico. Carbono assimétrico. O que tem esse carbono diferente com os outros carbonos? Se você conseguir encontrar um carbono com 4 ligações diferentes, aqui a gente tem um hidrogênio para trás, escondido. A gente tem esse carbono aqui com 4 ligações diferentes, isso torna essa molécula quiral. Ou seja, ela tem um outro composto, um isômero dele que não é sobreponível. Então, na natureza existem as duas formas desses dois aminoácidos. Tá? Quais seriam as biomoléculas quirais? Então, os aminoácidos são moléculas quirais, carboidratos, monossacarídeos e ácidos nucleicos. Consequentemente, proteínas e enzimas são quirais, polissacarídeos como amido, celulose são quirais e moléculas de DNA também e RNA também são quirais. Qual que é a consequência disso? O que isso tem a ver com a disciplina de bioquímica, estrutura, propriedades, funções de biomoléculas? Porque isso tem muito a ver com o caráter de receptor, interação de moléculas com receptores, tá? Receptores geralmente são proteínas de membrana, podem ser encontradas em várias células, tá? E elas funcionam como uma porta de entrada quando você interage uma molécula com o seu receptor. Como os receptores geralmente são proteínas e as proteínas são quirais, elas podem interagir com um dos enantiômeros, ou seja, um daqueles dois isômeros, de um jeito, e outro isômero, que é a imagem especular desse aqui, não vai ter a interação com o receptor, ele vai acabar interagindo com outro receptor. Qual que é a consequência disso? Temos alguns exemplos aqui. Então, lembra quando eu falei das funções orgânicas, apresentei o limoneno? Eu falei que o limoneno pode ter um odor de limão ou de laranja, vai depender da estereoquímica dele. Então, aqui a gente tem um dos isômeros do limoneno, que é responsável pelo odor de limão, e aqui a gente tem a sua imagem especular, a imagem dessa estrutura, que é uma outra molécula, que ele vai dar um odor de laranja, porque ele interage de uma maneira diferente com os receptores. Outro exemplo um pouquinho mais grave foi a talidomida. A talidomida foi usada na década de 60 como sedativo antináusea para gestantes
E a gente tem nesse fármaco um carbono assimétrico, tá? E foi descoberto que enquanto essa forma da talidomida tem um efeito sedativo, a forma especular, né, tem a ação teratogênica, e isso fez com que muitos fetos nascessem com malformações dos membros superiores e inferiores. Como que se dá os nomes de um ou de outro, do objeto da imagem? Então, existe na literatura várias maneiras de você diferenciar um do outro, tá? Existe a nomenclatura RS, que é mais encontrada na química orgânica. Os químicos orgânicos utilizam essa notação RS para diferenciar um do outro. Existe a notação DIL, que também é usado também na química orgânica, ou mais ou menos. E na bioquímica a gente usa mais o D maiúsculo e o L maiúsculo, que é baseado na estereoquímica do gliceraldeído, que também é uma molécula quiral, tá? A gente vai ver isso quando for falar dos carboidratos e dos aminoácidos, se der tempo, ok? Então era isso, pessoal, sobre quiralidade. A gente vai se encontrando nas outras aulas, ok? Tchau, pessoal, até mais.